Galera, seja bem-vindo à primeira devocional da Domus Club e vai ser um pouco improvisada essa primeira. Antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo ou no YouTube ou pela Domus Club, saiba que a Domus Club é uma comunidade de homens e mulheres, líderes e empreendedores que querem glorificar o Senhor no seu trabalho, nos seus negócios, no seu dia a dia. E o nosso lema é o intelecto que serve à fé e a fé se curva diante de Cristo. Então, tô aqui indo para Brasília no meio do carro e vou parar aqui um pouquinho para fazer e trazer uma mensagem da parte de Deus para você, tá? Vamos lá. O que eu queria trazer para você hoje? Eu queria te contar uma história, e essa história tá na Bíblia. E aí dessa história a gente vai trazer algumas coisas preciosas de Deus. Vamos lá. Existe uma história que é contada a partir de Êxodo e depois Levítico, que todo mundo está cansado de saber dessa história, que é quando o povo hebraico fica... Por que ele fica dando essas mensagens aqui? Tá, enfim. É quando o povo hebraico ele é escravizado no Egito. Então o povo de Deus vai e vive uma temporada como escravos no Egito. E aí Deus levanta um cara, e esse cara é Moisés, para libertar o povo do Egito, tá? E aí aqui eu quero te contar algumas coisas, só para você entender o contexto. Então a galera tá lá sendo escravizada, sendo humilhada, etc e tal, trabalho forçado, aquela coisa linda. E aí Moisés se levanta, começa a trocar ideia com o faraó, com o líder político do Egito, convence, através de algumas estratégias a libertar esse povo, e aí essa galera foge, o mar se abre, aquela coisa louca, você já viu isso aí em muitos filmes, e aí essa galera vai pro deserto. E olha só que interessante, esse povo estava indo rumo a Canaã, que era uma terra, era um lugar que Deus tinha preparado para essa galera viver. E na teoria, se a gente fosse olhar um mapa, esse trajeto não demoraria mais do que 40 dias, 30 dias, 20 dias a pé. E por incrível que pareça, esse povo ficou 40 anos vagando no deserto. Obviamente, debaixo de uma soberania de Deus que não perde o controle de nada. E aí olha só que interessante onde eu quero chegar. Esse povo então está vivendo no deserto, Moisés está liderando esse povo está vivendo ali. Existe uma série de coisas que acontecem nesse período que eu não vou entrar agora, porque não vai fazer sentido para a nossa mensagem, para a nossa devocional. Esse povo começa a comer e viver do maná de Deus, que era um pão que Deus mandava para essa galera se alimentar. Começam a viver ali em barracas e tal. Imagina só um acampamento gigantesco no meio do deserto, de dia um calor absurdo. Se em Goiânia dá 35 graus, eu tô desfalecendo. Você imagina no deserto seco, fazendo 40 graus na sombra, de dia um frio absurdo, você tá comendo todo dia a mesma coisa, e parece que nunca chega, parece que Canaã nunca chega, de modo que alguns até duvidam. Não, será que essa parada aí existe mesmo? Estamos indo para onde? Estamos seguindo Moisés, mas será que Moisés estava certo? E aí acontece algo muito interessante, olha só. O povo de Deus, depois de muito tempo no deserto, eles começam... acontece uma dinâmica muito curiosa, que eles começam a olhar para o Egito, a lembrar do passado e desejar o Egito. Então eles começam a lembrar e falar assim, cara, parece que no Egito era melhor, parece que o que a gente comia lá era mais da hora, era mais gostoso. E aí eles começam a sentir uma vontade de voltar para o Egito. E aí eu quero pegar toda essa história e quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Vamos lá. Eu costumo dizer que Deus é um Deus muito lúdico, ele é um Deus muito didático. Tudo que a gente vai ver na Bíblia sempre vai ter um contexto literal, um contexto direto, mas também a gente pode tirar disso verdades espirituais e eternas. Ou seja, a gente pode pegar essa história e falar que, quando a gente estava vivendo no deserto, aqui na terra, às vezes um tempo de provação e tal, que não sei o que, beleza, isso é verdade. Mas também podemos pegar essa mesma história e trazermos para uma reflexão num campo mais espiritual da coisa. E aí olha só que interessante, essa história nada mais é do que um prelúdio da nossa conversão enquanto cristão. Pensa só comigo. Quando a gente não conhece Jesus e a gente não vive com Jesus, é como se a gente estivesse lá no Egito, escravo.
né? Se eu não me engano é C.S. Lewis, ele vai falar que na verdade o livre-arbítrio ele não existe porque o homem ele nunca é livre. Na verdade ele é sempre escravo, ou ele é escravo do pecado ou ele é escravo de Cristo. Por quê? Eu tomo uma decisão, exemplo, escolhi xingar. Eu escolhi xingar porque de fato eu escolhi xingar ou porque eu tenho uma tendência de uma natureza caída que lá no fundo eu não escolhi por escolher, mas eu fui influenciado por uma natureza. Eu escolhi não xingar, eu escolhi perdoar. Será que eu realmente escolhi perdoar? Ou porque existe uma natureza lá dentro que foi refeita, transformada, e aí a minha tendência foi de acordo com essa natureza? Bom, por que eu estou falando isso? Pensa na nossa vida como cristão. A gente, outrora, a gente estava lá no Egito, sendo escravo, sendo humilhado, sendo maltratado, né, vivendo sem nenhuma liberdade, sendo escravo, né, dos nossos pecados, escravos de nós mesmos, escravos dos nossos próprios desejos. Aí chega um cara, que na história bíblica foi Moisés, no nosso caso é Jesus, e Moisés foi um tipo de Cristo, né, que a gente fala, ou seja, foi um prelúdio de Cristo, estava de alguma maneira anunciando aquilo que havia de vir. E aí Jesus vem e fala assim: galera, a partir de agora eu comprei vocês não são mais escravos do Egito, vocês estão livres. E agora a gente vai começar uma caminhada, e a caminhada final, né, o destino final dessa maratona que é Canaã. Que para a nossa vida, Canaã aqui, eu não quero... para a nossa reflexão, para a nossa devocional de hoje, Canaã, deixa eu te falar uma coisa, Canaã não é uma vida, não é uma mansão em Alphaville, com 4, 5 quartos, com 2 carros de luxo na garagem. A Canaã para nós aqui não é uma vida legal, massa, bacana, uma conta bancária gorda, não é uma empresa próspera, não é isso. Para nós, a Canaã é a eternidade com Jesus. Não que o resto que eu falei não possa acontecer e não possa ser bênção de Deus na sua vida, não estou falando isso. Mas que a promessa, a grande promessa do Evangelho, não é as bênçãos dessa terra, mas uma eternidade que ainda vai vir. De novo, repito, não estou aqui querendo fazer voto de pobreza, eu sou empresário, tenho meta, quero ter lucro, quero ter um carro mais legal, quero ter uma casa bacana para ter meus filhos. Não estou falando que isso é errado, ou que isso é pecado, ou que Deus não possa te dar. Isso é princípio bíblico, né? O tanto que você planta, você vai colher. Estou querendo dizer que a Canaã suprema, o desejo maior, a maior promessa de todas do Evangelho, né? Se é que existe uma hierarquia, a principal, a 01 Canaã de Gênesis Apocalipse é a eternidade com Jesus, é os novos céus e novas terras. Então onde que a gente está hoje? Eu como cristão, Arthur como cristão, Ivens como cristão. Espiritualmente falando, se a gente fosse fazer aqui uma alusão, um paralelo, hoje a gente está no deserto. Por quê? Porque a gente foi liberto do Egito. O Egito aqui representa nossa antiga natureza, né? Quando a gente servia a nossa própria natureza caída, os nossos pecados, quando a gente era escravo. Só que a gente não chegou em Canaã ainda, a gente está vivo, ninguém morreu e Jesus não voltou. Então a gente ainda não chegou na eternidade, a gente ainda não chegou no novo céus e nova terra. Então a gente está no meio do caminho. A gente está no deserto, certo? Agora, aqui que fica legal, presta atenção. Paulo vai falar sobre a volta de Jesus. Paulo, Pedro, João, eles vão falar sobre a volta de Jesus. E muitas vezes eles vão nos aconselhar, presta atenção nisso, eles vão nos aconselhar a vigiar, porque ninguém sabe a hora. Sabe o que Paulo e Pedro queriam dizer? Para você não achar que Jesus está demorando demais e se acostumar. Olha que interessante, sabe por que o povo de Israel, lá no deserto, eles começaram a desejar o passado e desejar o Egito? Porque estava demorando demais Canaã, e eles não sabiam a hora. Então você imagina, eu te jogo no meio do deserto, não te falo quanto tempo que você tem que ficar lá. Você aguenta? Eu não te falo quanto tempo que você tem que ficar lá. Você só sabe o destino final, você só sabe que você vai chegar em Canaã, mas você não sabe quanto tempo você vai ficar no deserto. Isso pode parecer extremamente desafiador, cansativo. E muitas vezes essa é a nossa vida cristã. Por quê? A gente não sabe quanto tempo que a gente tem que perseverar. Então o que Paulo e Pedro estão falando? Peraí, não se acostumem. Não achem que Jesus, só porque Jesus está demorando, que vocês vão viver uma vida comum. Sabe qual que é a grande verdade? Jesus pode voltar agora para você. Jesus pode voltar daqui 10 minutos para você. Eu estou aqui numa estrada, e no caminho de Brasília,
Pode ser que a gente bata o carro e nós três morrem e vai embora pro céu. Quem garante que não? Quem sabe qual é o último dia de sua vida? A última vez que eu vi meu pai, que eu tomei uma cerveja com ele, sentei, abracei e falei que eu amava ele, eu não imaginava que seria a última vez, mas foi. Então talvez pode ser que Jesus demore a voltar publicamente nos céus, com a trombeta, aquela coisa toda. Pode ser que ele demore 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Mas você, meu amigo, no melhor cenário de todos, você tem mais 70 anos pela frente. Se você está vendo esse vídeo, você tem entre 10 e 30 anos, no melhor cenário de todos, você tem mais 70 anos. Mas você pode ir a qualquer momento. Então, nós estamos como o povo de Israel no deserto. E aí, para fechar a devocional de hoje, sabe o que nos traz esperança de continuar perseverando no deserto? E para nós cristãos, sabe o que é deserto? Deserto é nós mesmos, é nossa carne, que todo dia gera tentação, é nosso coração mau, é nossa vontade de se afastar de Deus, é nossa falta de vontade de estar com Jesus, porque essa é a nossa natureza, a gente nasceu com essa natureza. Então, esse é nosso deserto. Sabe o que nos ajuda a perseverar no deserto, a não nos entregarmos, a não olhar para trás e falar assim, nossa, parece que antigamente era melhor, nossa, parece que quando eu não era crente era mais da hora. Eu vivia com menos preocupação, eu vivia com menos angústia, eu não tinha tanta crise moral e ética dentro de mim, parece que era mais gostoso, parece que era mais legal. Aí eu finalizo a devocional com 2 dicas práticas de como que eu, Pedro, lido com essa crise existencial de conseguir ficar no deserto, perseverar no deserto, continuar desejando Canaã e não olhar para o Egito. 2 dicas, tá? 2 dicas que é o que Paulo vai falar também. Dica número 1. Todas as vezes que você olhar para o seu passado e de alguma maneira achar que era melhor, que era mais gostoso, que era mais prazeroso no seu Egito, no seu passado, quando você não estava com Jesus, Paulo vai falar assim, lembrem dos pecados que hoje vocês estão envergonhados. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Paulo era um cara muito inteligente e biologicamente falando, olha que interessante, o cérebro, com um mecanismo de defesa, sabe que o cérebro ele tende a apagar as memórias ruins. Quer ver um exemplo? Vou usar um exemplo chulo aqui para você entender. Às vezes hoje você está aqui, você é homem, você é mulher, você tem uma ex, de muito tempo atrás, muitos anos atrás. Quando eu falei nessa ex, né, ou nesse ex, veio um nome na sua mente, certo? Veio um nome na mente de todo mundo aqui. Nos primeiros segundos, o cérebro tende a lembrar só das coisas boas. Ele não lembra por que vocês terminaram. Ele não lembra das brigas, das angústias, das crises, dos problemas, dos pepinos, que afinal vocês terminaram. O cérebro ele tende a apagar memórias ruins, memórias dolorosas, para te proteger. Por que Paulo está falando isso? Paulo estava falando para a igreja, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes vocês estão tanto tempo no deserto, vocês estão tanto tempo longe do pecado, do Egito, daquela escravidão que antes vocês escravizavam, que o povo de Israel olhava para o Egito e falava assim, era top demais, era massa demais, nós comia, nós bebia. Só que eles esqueceram que eles eram flagelados, que eles eram torturados, que os pais, as mães, os filhos eram abusados, que os caras chegavam lá, batia em quem quisesse, matava quem quisesse. Eles esqueceram disso, o cérebro apagou da memória deles. Eles estavam lembrando só que eles comiam melhor, que eles bebiam melhor. Então, primeira dica, força seu cérebro a lembrar que a vida no Egito não era tão boa assim quanto você está pensando agora, meu amigo. Tinha muita morte lá e você não está lembrando. E aí, segunda dica para a gente acabar, que é a principal de todas. A melhor maneira de continuar e perseverar no deserto, e o deserto é a vida, tá, gente? O deserto que eu tô falando aqui não é um momento, não. Para nosso devocional aqui, o deserto é do dia que você converte até o dia que você morre ou que Jesus volta. Eu estou chamando isso de deserto. É continuar olhando para Canaã. Então hoje, ore, peça ao Senhor para colocar em você e desenvolver em você um amor, uma paixão, um desejo pela Canaã, que é a eternidade. John Piper vai falar que quanto mais a gente entende, conhece e busca a eternidade, mais a gente vai amar a eternidade. E quanto mais a gente ama a eternidade, entre aspas, tá? Mais fácil fica perseverar nessa terra.
Porque, por exemplo, se eu sei que eu vou abrir mão de um lucro da minha empresa para talvez abençoar órfãos e viúvas e tudo mais, mas eu estou olhando para uma Canaã onde eu vou ganhar 1000 vezes mais, uma eternidade com o Senhor, eu vou me reencontrar com meu pai, com os nossos entes queridos, um só corpo, uma família tudo junto, orando, louvando ao Senhor. Quando eu começo a buscar entender sobre a eternidade, entender que vai ter, a Bíblia dá a entender que vai ter povos e tribos no céu, vão ser novos céus, nova terra. A Bíblia dá a entender que a gente vai comer, beber, não é aquele céu lá da novela da Globo, não, que é todo mundo de pijaminha branco, num campo verde. Você olha aqui e você fala assim, não quero ir pro céu, porque é chato pra caramba, não vai ficar a eternidade andando num campo verde de pijama? Que coisa louca. Não, a Bíblia dá a entender que vai dar trabalho, que vai ter trabalho, vai ter funções. A minha visão, e posso eu estar errado, é assim, ó, o mundo, quando eu falo mundo, pra gente fechar, tá? O mundo, não tô falando pecado, não. O mundo aqui, ó. Natureza, os amigos, a família. Pô, eu acho isso. Todo mundo ama isso. O ser humano tem amor por isso. Então você imagina tudo isso 2.0, com upgrade, sem pecado, sem desgraça, sem morte, sem câncer, sem perder pai aos 49 anos, sem ex, sem nada. Sem pecado. Sem a consciência te matando porque você pecou. Meu Deus. E ainda podendo estar lado a lado com Jesus, conversando com ele. Cara, é uma coisa inimaginável. Então é isso, que essa devocional de hoje te abençoe, te ajude. Para de olhar para o Egito, para de olhar para o passado, achar que era coisa boa demais, porque lá existia morte, você só não está lembrando. E peça para Deus colocar os seus olhos em Canaã, que no nosso caso é a eternidade e a vida com Jesus que há de vir. Tamo junto, que Deus abençoe sua vida, seus negócios, sua família, e até a próxima. Valeu!